No Saber Direito desta semana tem Direito Empresarial. A professora Camila Xavier dá um curso sobre títulos de crédito. Durante as 5 aulas, ela aborda a teoria geral dos títulos de crédito, letra de câmbio, nota promissória, declarações cambiais, o protesto e seu procedimento, cheque e duplicata. O Saber Direito começa agora. Olá, sejam bem-vindos a mais um Saber Direito. O meu nome é Camila Xavier, eu sou tabeliã de protesto, mestra em Direito e professora de Direito Empresarial. E hoje eu vou dar continuidade ao nosso curso sobre títulos de crédito. A matéria dessa aula é especificamente sobre o protesto. Bom, no nosso último encontro, nós tratamos das declarações cambiais, da forma de constituição e dos efeitos de cada uma dessas declarações. E o objetivo da aula de hoje é relacionar esse conteúdo com o protesto. Bom, qual é o papel que o protesto desempenha, portanto, nessa relação jurídica de natureza cambial? O protesto é uma prova formal, solene e insubstituível do descumprimento de uma obrigação ou até mesmo de uma circunstância cambiária relevante. Vamos entender o que isso significa. Eu contei para vocês na última aula que todo título de crédito possui um devedor principal indicado na lei. A lei indica aquele que é primeiramente responsável pelo cumprimento da obrigação e aquele que, cumprindo a obrigação, ou seja, efetuando o pagamento, extingue todas as demais. Bom, caso esse indivíduo não promova o cumprimento da obrigação, não realize o pagamento, é possível ao credor recorrer aos coobrigados, aos obrigados de regresso, que são responsáveis de forma subsidiária pelo cumprimento da promessa ou da ordem de pagamento, conforme seja a natureza do título, a estrutura desse título. Mas a condição necessária para que se busque o pagamento junto a um obrigado de regresso é a comprovação de que o obrigado principal não cumpriu a tarefa que era devida, não cumpriu a sua obrigação. E como que essa prova é feita? Através do protesto. Bom, então o protesto surgiu originariamente no mesmo contexto ali do desenvolvimento das letras de câmbio, como uma forma de comprovar esse descumprimento da obrigação de dar ciência a todos os agentes do mercado, de que aquele indivíduo não estava honrando com os pactos firmados, até mesmo para prevenir a inadimplência e o prejuízo de outros agentes econômicos. E essa prova, como que ela é feita? Como é que isso funciona? O protesto ele deve ser feito única e exclusivamente pelo tabelião de protesto, que é o titular, que é aquele que recebeu a delegação do Estado para efetuar essa atividade. E aí, através de um procedimento que tem algumas etapas e que pode resultar no protesto em sentido estrito, ele vai dar publicidade ao descumprimento dessa obrigação. E é nesse sentido que se diz que o protesto prova a inadimplência. Mas, na verdade, ele prova um pouco mais do que isso. Ele prova também a diligência do credor no sentido de buscar o recebimento do seu direito, no sentido de efetivamente requerer o pagamento. Porque os títulos de crédito, em regra, eles têm natureza quesível, então exige-se que o credor procure o devedor para que o pagamento seja feito. E o protesto demonstra especificamente essa atitude, o exercício dessa pretensão ao recebimento do crédito. E não por outro motivo ele interrompe a prescrição. É o que diz lá o artigo 202 do Código Civil, certo? Bom, então,
o protesto, assim como os títulos de crédito, né, ele também é regido por um certo formalismo, de modo que a inobservância de qualquer dos seus requisitos, de qualquer uma das suas etapas, né, ele acaba implicando em prejuízo para o procedimento e fragilizando esse objeto de prova, razão pela qual ele tem que ser feito com todas as cautelas, né, e tem que observar com rigor todo o procedimento legal. Mas eu disse para vocês que o protesto ele também pode provar uma circunstância cambiária relevante e não só o descumprimento de uma obrigação. E por quê, né? O que significa isso? Isso, né, está diretamente relacionado à questão da letra de câmbio e a não obrigatoriedade do aceite por parte do sacado. Vamos lembrar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho na matéria. Quando falamos sobre a letra de câmbio, falamos que não existe, né, a princípio, uma obrigação do sacado de efetuar o pagamento. A sua vinculação à relação jurídica cambial pressupõe o seu aceite, pressupõe a sua anuência expressa, a sua concordância em integrar aquela relação, né, em se responsabilizar por aquele pagamento. Inclusive, o aceite do sacado ele pode ser feito aí com determinadas modificações até mesmo, né, dos termos inicialmente indicados. Então, isso mostra, né, que é uma prerrogativa dele aceitar ou não fazer parte daquela relação jurídica. Então, o protesto promovido por falta de aceite, que é aquele que tem por objetivo, né, comprovar essa circunstância cambiária relevante e antecipar o vencimento da obrigação, ele não representa, né, não tem na sua base o descumprimento de uma obrigação, porque o aceite não é obrigação do sacado, ok? Então, esse é o primeiro ponto aí que nós temos que alertar, né? Bom, mas como assim, professora? Você falou, né, em protesto por falta de aceite, falou que o protesto comprova o descumprimento de uma obrigação. Existem modalidades de protesto? Existem, sim. A lei prevê, né, pelo menos 3 tipos aí de motivos pelos quais o protesto pode ser realizado. O primeiro e o mais comum é o protesto por falta de pagamento. Mas ele também pode ser por falta de aceite ou por falta de devolução. Como que seria isso? Bom, uma primeira ressalva é a de que o protesto por falta de aceite, né, ele só vai existir, né, só vai ter lugar nos títulos que efetivamente admitam o aceite, né? E nós já falamos aqui que não são todos. Perfeito? Então, quais são os títulos de crédito típicos que admitem o aceite? Primeiro, a letra de câmbio. Segundo, a duplicata, com particularidades que veremos a seguir. A nota promissória, por outro lado, e o cheque, né, no que diz respeito a eles, não há que se falar em aceite. Então, não seria possível essa modalidade de protesto, certo? O protesto por falta de devolução também é específico dos títulos que admitem essa circunstância, né, no desenrolar ali das relações cambiais. Como que seria isso? Vamos voltar mais uma vez para a letra de câmbio. Eu disse a vocês que a letra de câmbio ela é sacada, certo? E ela tem que ser enviada para aceite, para, né, que o sacado efetivamente se vincule à relação jurídica. Antes do aceite, ele não está vinculado, ele não tem nenhum dever a adimplir. Ele é estranho àquela relação jurídica, certo? Bom, então com a remessa desse título para aceite, né, quando dessa remessa, pode ser que aconteça, indevidamente, é claro, a retenção desse título, a não devolução desse título. E essa seria a situação, né, que ensejaria o protesto. O mesmo acontece na duplicata, né, que é um outro título que também deve ser remetido para aceite. Caso exista retenção do título quando dessa remessa, pode ser promovido um protesto por falta de devolução.
Mas eu já adianto a vocês que essas situações, na prática, elas são muito raras, elas são muito incomuns, tá? Seja porque, né, na atualidade, a letra de câmbio é um título de crédito em franco desuso, né? Seja porque a duplicata, ela tem ganhado muita projeção no âmbito virtual, né? Então, ela tem caminhado no sentido de desmaterialização. Então, essa sistemática, né, da remessa para aceite, da eventual retenção, a ausência de devolução, é algo que se vê cada vez menos. E hoje, né, basicamente, a atividade que os cartórios de protesto realizam é o protesto por falta de pagamento. Não obstante, as outras duas modalidades ainda estejam previstas na legislação. Assim como os títulos de crédito, eles têm passado por uma modificação, né, aí de alguns dos seus aspectos em função da revolução, né, que vivemos em matéria de informatização, né, o protesto também tem sofrido aí os influxos dessa modernização e tem ganhado novos contornos, né, tem ganhado novas funcionalidades e é a respeito disso que nós vamos discutir hoje. Eu acho que cabe, assim, antes de mais nada, fazer uma ressalva aqui, né, já que eu acabei tocando nesse assunto das duplicatas escriturais. A matéria, né, alunos, ela é muito interconectada. Então, às vezes eu vou antecipar um pouquinho o objeto de uma aula anterior, mas depois a gente volta no assunto, né? De toda forma, para deixar o raciocínio mais bem concatenado, vale a pena a gente falar a respeito desse ponto aí das duplicatas escriturais e do princípio da cartularidade. A nossa primeira aula, né, teve como objeto o estudo dos princípios. E um dos aspectos abordados foi exatamente essa discussão, né, a respeito do princípio da cartularidade. Ele ainda tem sentido, né, num ambiente que caminha progressivamente para o uso dos títulos exclusivamente ou quase que exclusivamente em ambiente virtual, né, sim ou não? E nós vimos que sim, né, que isso ainda faz todo sentido. Contudo, hoje se fala, né, num termo aí que pode eventualmente ser questionado a qualquer um de vocês, hoje se fala em desmaterialização dos títulos de crédito. E é importante conhecer essa circunstância, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças, embora seja um nome assim um pouco incomum, né? Esse processo, então, de desmaterialização dos títulos de crédito diz respeito exatamente a essa virtualização dessas relações creditícias que antes estavam, né, quase que exclusivamente, ou pode-se dizer até exclusivamente, né, sedimentadas, incorporadas na base papel. Hoje, né, os títulos de crédito são e serão cada vez mais escriturados só em meio virtual, em ambiente eletrônico, por entidades especificamente autorizadas a promoverem essa atividade, né, por gozarem naturalmente de confiança, por assegurarem a segurança, né, a confiabilidade necessária e inerente aos títulos de crédito e por terem a capacidade técnica de promover tanto a sua constituição, quanto a sua transmissão, extinção e circulação em ambiente virtual por meios seguros, certo? Então, né, hoje a gente tem realmente essa situação, essa realidade da desmaterialização dos títulos de crédito, né, o que não prejudica de forma nenhuma o princípio da cartularidade, que está associado principalmente à necessidade de segurança, né, da relação creditícia formalizada de uma forma bem simples, né, de uma forma bastante ágil, de uma forma bem prática ali pelo comerciante, né, para fomentar a viabilização, né, a conclusão dos seus negócios, para não representar um entrave a essas transações jurídicas, né, e que possuem, né, sem descuidar também, né, da sua completude. Então, temos ali um documento que contém todos os elementos de uma relação de crédito, certo? Credor, devedor, valor, prazo e por aí vai.
eventuais garantias oferecidas, né? Então, o princípio da cartularidade tem a ver com isso. Bom, então, retomando, né, a respeito do protesto. O protesto ele também tem sofrido os influxos, né, desse momento aí, desse movimento que nós vivemos, né, vivenciamos aí na atualidade, e ele tem trabalhado no sentido de se adequar a esse novo ambiente, esse ambiente virtual, certo? E, bom, um dos efeitos aí, né, do desenvolvimento do protesto foi a ampliação do seu objeto. Inicialmente, o protesto ele foi criado, né, no âmbito da letra de câmbio e ele tinha a função única e exclusiva de comprovar o descumprimento de uma obrigação ou de comprovar uma circunstância cambiária relevante. E era simples assim, ou seja, o seu objeto era bastante reduzido. Para aqueles que encaram o protesto sobre esse ponto de vista, né, existe inclusive a sensação, né, eventualmente a percepção de que com o desuso das letras de câmbio, né, ou dos títulos de crédito em maior ou menor medida, o protesto também estaria fadado, né, a cair no esquecimento. Existe um autor muito célebre, né, eu gosto muito dele, assim, pessoalmente, mas que dizia o seguinte, né, que o protesto era um mero capítulo na história da letra de câmbio, como se, né, se reduzisse a ela. O interessante é que, na prática, o Instituto se desenvolveu. Por quê? Porque, assim como todos, né, como todos os demais aspectos do direito empresarial, na prática, no dia a dia, o protesto foi revelando que ele tinha uma função talvez mais interessante do que a de servir de prova de pagamento. E essa função, ela não estava nos livros, mas ela se revelava na prática. E aos poucos, né, as pessoas foram procurando o protesto com o intuito não de provar o inadimplemento, mas de sanear o inadimplemento. Por quê? Porque os títulos, né, enviados ao cartório de protesto, eles têm um altíssimo índice de pagamento. Nós vamos ver, né, quando nós falarmos de forma detalhada aí do procedimento para protesto, que um dos seus desfechos pode ser exatamente o adimplemento da obrigação e o saneamento da relação jurídica, certo? Porque a obrigação, ela se volta mesmo para o adimplemento, certo? Como nós falamos aqui desde o início do curso, né? Aquele que concede o crédito confia, acredita, tem uma legítima expectativa de receber o pagamento. Caso contrário, jamais teria o concedido, não é verdade? Então, a obrigação como um processo, como diria o professor Clóvis do Couto e Silva, ela se volta para o adimplemento, é isso que ela busca. E o cartório de protesto, ele serve a essa função. Ele é uma ferramenta, né, que proporciona, na maioria dos casos, o adimplemento da obrigação. E na minoria dos casos, a prova do inadimplemento. Olha que coisa curiosa. É um instituto que não foi criado originalmente para essa finalidade, mas que acabou demonstrando essa aptidão, essa condição aí, esse resultado super interessante. E tudo bem, está perfeito, porque não seria, né, o primeiro instituto do direito a nascer com uma conformação e a se desenvolver e alcançar uma outra função, né, um outro aspecto ou uma outra funcionalidade. Então, aos poucos, né, como eu fui dizendo, o mercado, os agentes do mercado mesmo, os agentes financeiros, eles foram percebendo, né, essa característica peculiar do protesto. O protesto, ele consegue alcançar o adimplemento. Então, que tal, né, enviarmos um título que contém uma obrigação inadimplida
ao protesto. Por quê? Provavelmente, ele resultará no pagamento, mas se não resultar, nós teremos a prova do inadimplemento ou de uma circunstância cambiária relevante, nós teremos a interrupção da prescrição, nós teremos a publicidade da situação, né, financeira desse agente econômico, né, que vai alcançar uma projeção maior, visto que as informações, né, oriundas aí dos registros públicos em geral, elas ganham publicidade ampla, né, de modo a alertar os demais agentes do mercado que com ele poderiam realizar novas transações e eventualmente sofrer prejuízos, né? E por fim, né, existe também uma característica, um efeito muito importante aí dessa publicidade, que ele nem decorre da lei, é um efeito atribuído pelo mercado, que é a restrição de crédito ao agente que descumpre as suas promessas de pagamento, ok? Então, que viola essa lógica aí da relação de crédito. Então, uma vez que vai a público essa circunstância, os demais agentes econômicos com os quais ele contrataria acabam por se negar a promover o contrato. E essa pressão exercida pelo próprio mercado faz o quê? Faz com que ele arque, né, responda pela obrigação inadimplida, a fim de que possa voltar a ter crédito e a transacionar e a poder exercer a sua atividade empresária. Então, mais uma vez, olha a importância do crédito na economia moderna. Um agente econômico sem crédito fica excluído do mercado e só resta a ele, né, reparar, né, as suas ações, né, resolver a situação para voltar para o mercado, para voltar a ter crédito, para voltar a poder negociar aí com seus fornecedores, né, e por aí vai. Então, dentre, né, outras razões, né, esse é um mecanismo pelo qual o protesto opera e pelo qual ele é dotado de grande eficiência. Então, aos poucos, né, isso foi sendo observado e os cartórios começaram a ser utilizados assim com esse intuito. Inicialmente, isso causou um certo desconforto na doutrina, especialmente, né, assim, nas correntes doutrinárias que estavam muito apegadas ali às origens, né, dos títulos de crédito, né, que associavam o protesto exclusivamente à matéria cambial, ao âmbito do direito cambial. Então, inicialmente, houve uma certa discussão sobre a possibilidade de uso, né, do protesto com esse intuito. Isso seria correto ou isso seria uma subversão do Instituto, seria algo inadequado, algo ilegítimo, né? Durante um certo tempo perdurou essa discussão, essa questão estava em pauta. Mas na atualidade existe, podemos dizer, né, um entendimento consolidado acerca da legitimidade, né, da função saneadora do protesto. Então, o protesto, né, ele não se resume mais a um aspecto meramente probatório. Ele tem o condão de sanear uma relação jurídica, uma relação obrigacional em crise, né, está enfrentando ali uma crise de adimplemento, e o protesto, ele tem condições, né, de ajudar os envolvidos a solucionar essa crise e conduzi-los ao pagamento e à extinção regular, né, da obrigação. Então, hoje é muito tranquilo, né, que o protesto possui esse importante caráter saneador para além do probatório, além de demais efeitos, né, muito relevantes que produz, como eu disse, a interrupção da prescrição. É também requisito para o pedido de falência, né, vamos falar disso adiante. Teve seu objeto ampliado, certo? Encerrando definitivamente todas as discussões sobre restringir-se ou não a matéria cambial, o protesto teve o seu objeto ampliado
pela lei de protesto, que é a Lei 9492 de 97, porque ela trouxe já no seu artigo 1º que o protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova o descumprimento de uma obrigação contida em títulos, e aí nós estamos falando dos títulos de crédito, ou outros documentos de dívida. Com a previsão expressa a respeito do protesto de outros documentos de dívida, ficou muito claro, né, que ele não se restringe ao âmbito do direito empresarial. Na verdade, ele está no âmbito do direito das obrigações em geral. Obrigações pecuniárias. O protesto se resume a obrigações pecuniárias, é preciso ressaltar. Bom, então nós já tínhamos, né, a previsão de protesto de outros documentos de dívida em algumas leis, né, e com o novo CPC, isso se tornou ainda mais forte, porque o novo Código de Processo Civil, ele trouxe, inclusive, a possibilidade de protesto de decisões judiciais, certo? Temos também como uma etapa, um momento muito importante aí do desenvolvimento do Instituto do Protesto, o protesto de CDAs, de certidões de dívida ativa. Então, hoje, né, é indiscutível falar nesse aspecto e inclusive, né, o protesto tem, inclusive, recebido um certo incentivo, tá, de todo, né, das políticas públicas em matéria judiciária como um todo, porque ele se revelou uma ferramenta extrajudicial eficaz de solução de conflitos creditícios. E como nós sabemos, hoje, né, o Poder Judiciário, ele vive uma certa crise institucional, certo? Com uma sobrecarga enorme dos tribunais, com uma demora muito grande, né, no curso aí, no desfecho dos processos, muitas vezes com algumas dificuldades, aí, com alguma morosidade no que tange à execução. E isso se deve a uma série de fatores, né, que estão sendo estudados, analisados pelo Conselho Nacional de Justiça, enfim. Mas fato é que, constatada essa realidade, né, um dos mecanismos, uma das válvulas de escape dessa situação, desse problema, né, é o protesto, certo? Então, se pudermos, né, utilizar primeiramente, né, desse meio extrajudicial muito célere para solucionar conflitos creditícios, que são conflitos de baixa complexidade, em regra, né, são conflitos aí mais simples que envolvem, né, essa relação de crédito e débito que estamos tratando aqui desde o início, seria excelente para todos, né, para a população, para o Poder Judiciário, que ficaria mais livre para julgar, né, causas aí de maior, né, que exigem realmente a atuação dos juízes, né, dos desembargadores, que exigem efetivamente que se debrucem, né, sobre a matéria, como temos tantas no Brasil. E essa situação, né, veio ainda a ser fomentada, incentivada com o que chamamos de, né, de forma leiga, assim, de gratuidade do protesto notarial. Não é propriamente uma gratuidade, ok? Podemos falar em um diferimento do momento do pagamento das despesas inerentes ao procedimento para protesto, certo? Então, existe assim alguma diferença, né, entre cada um dos estados brasileiros, mas, em linhas gerais, nos últimos anos, em função de provimento do Conselho Nacional de Justiça, nós temos essa situação do diferimento. O que isso significa? Antes, o credor, né, o interessado em promover o protesto, mais do que interessado, ok? Aquele que tinha o ônus de promover o protesto, que era o credor, ele tinha que antecipar as despesas cartorárias, os emolumentos. E isso agravava a situação de inadimplência, né? Então, afinal, ele já estava tentando ali perseguir um crédito, certo? E ele ainda tinha que satisfazer ali, né, desembolsar mais um valor para tanto. Então, isso agravava um pouco a situação dele.
E hoje houve a inversão dessa lógica, de modo que o interessado em promover o protesto nada paga, tá? É gratuito para ele. As despesas inerentes ao protesto serão cobradas no momento do seu desfecho, de um dos seus vários desfechos, que pode ser o pagamento, né? Pode ser a retirada, vamos falar sobre isso mais à frente. Pode ser o protesto seguido de um subsequente cancelamento. E esse diferimento ele tem todo sentido, né? Porque ele desonera, né, o credor, que já está numa situação de prejuízo, e ele transfere essa obrigação para o devedor, que é, né, o real responsável pelo descumprimento da obrigação. Então, pela lógica da causalidade, cabe mesmo a ele satisfazer as obrigações inerentes à cobrança, certo? Então, com esse passo, né, com esse novo passo, os cartórios de protesto passaram a desempenhar uma relevantíssima função para a sociedade brasileira, né, como um mecanismo extrajudicial e gratuito de recuperação de crédito que pode ser usado por todas as pessoas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, né, e que conduz, na maioria dos casos, ao adimplemento da obrigação. E quando não o faz, promove uma prova, né, uma prova formal, solene, insubstituível do inadimplemento e dá publicidade a essa situação de inadimplemento aos demais agentes do mercado, limitando o crédito daquele agente, certo? O que fatalmente o levará a adimplir a obrigação, mais cedo ou mais tarde. Bom, tem um certo ponto que eu preciso retomar aqui um pouquinho. Eu disse agora, né, que o protesto, que existe um interessado em promover um protesto, né? Então, está implícita nessa frase a ideia de que é uma prerrogativa, uma faculdade. Às vezes o protesto é, sim, facultativo, mas, eventualmente, ele é obrigatório. E é nesse ponto que eu quero voltar por um minuto, antes de avançar no nosso assunto. Bom, o protesto, ele é, a princípio, um ônus do credor. Tá? Ele deve promover o protesto. Por quê? Porque o protesto é uma prova insubstituível do descumprimento da obrigação. E é a existência dessa prova insubstituível que autoriza o credor a se voltar contra os coobrigados. Então, se ele não promover o protesto na forma da lei, né, nos prazos previstos em lei e tudo mais, ele está liberando os coobrigados e, consequentemente, reduzindo, né, a sua garantia, a sua possibilidade de recebimento da obrigação. Então, para que ele possa, né, para que o credor, o portador legítimo do título, possa demandar um coobrigado, é preciso, é necessário, é obrigatório que se faça o protesto. Outra declaração, outra forma de comprovação dessa situação de inadimplência não substitui. O protesto é a prova única desta circunstância. Esse é o protesto necessário. E ele deve ser promovido na forma da lei, nos prazos da lei, ok? Sob pena de os coobrigados, né, de os obrigados de regresso, né, se desobrigarem do cumprimento dessa obrigação. Ok, mas professora, então, né, para reclamar o crédito contra o obrigado principal, eu também tenho que fazer o protesto? Não, com relação ao obrigado principal, o protesto será facultativo, né? A sua condição de obrigado decorre, né, simplesmente da obrigação assumida no título, na sua literalidade, né, nos seus exatos termos. Então, contra o obrigado principal, o protesto será facultativo, mas para permitir o exercício do direito de regresso contra coobrigados, aí não. Então, temos também, né, essa classificação, essa diferenciação do protesto obrigatório e do protesto facultativo. E temos também, que já falamos, os motivos do protesto, né, por falta de pagamento, por falta de aceite e por falta de devolução. Mais cedo eu disse a vocês que, na atualidade, os cartórios trabalham quase que somente com protesto por falta de pagamento.
é muito raro, muito excepcional, um protesto por falta de aceite ou de devolução, possivelmente, né, em função dessa reduzidíssima utilização na atualidade da letra de câmbio, né? Poderia também ser cabível para a duplicata, mas a duplicata tem a tendência, né, de cada vez mais se criar, se transmitir, né, circular em meio virtual. Então, essa situação também fica cada vez mais remota, né? E o protesto por falta de pagamento, então, ele pretende, sim, tem o objetivo, sim, de comprovar a inadimplência para permitir o direito de regresso, certo? Mas tem, né, como eu disse, na maioria das vezes, o objetivo concreto de implicar no pagamento. Aquele que vai até um cartório de protesto com um título qualquer, com um cheque, com uma nota promissória, com um contrato, né, com uma decisão judicial, ele pretende naturalmente, né, assim como qualquer credor, receber, alcançar o adimplemento da obrigação. De que vale uma prova do inadimplemento, não é verdade? A prova do inadimplemento, ela tem relevância, né, naturalmente, para instruir uma ação judicial, ou, assim, especialmente, né, no que diz respeito às duplicatas, conforme nós falaremos adiante, mas a verdade, né, é que a obrigação se desenvolve no sentido do inadimplemento e de que é isso que se busca. E observando os expressivos resultados, né, alcançados pelo cartório de protesto, muitas vezes, né, com índices até, né, superiores aí ao que é possível alcançar numa execução civil, por exemplo, né, nós tivemos uma inovação, que é o protesto de certidões de dívida ativa. Já existia, muito antes da previsão expressa da possibilidade de protesto de certidões de dívida ativa, o entendimento, né, por parte da Fazenda, né, ou pelo menos de algumas, a respeito da possibilidade de protesto. Afinal, a certidão de dívida ativa, né, ela sem sombra de dúvida, representa, sem sombra de dúvida, né, é um crédito líquido, certo e exigível, certo? Dotado aí de uma série de atributos previstos ali no Código Tributário Nacional, previstos no Código Tributário Nacional, como, né, a presunção ali de legitimidade, de veracidade do conteúdo daquela certidão. Então, né, por que não enquadrá-la dentro do conceito, né, de outros documentos de dívida? Essa locução, a compreensão da extensão dessa locução, ou seja, de quais documentos, né, estão inseridos nela, foi objeto de muito debate e é objeto de debate até hoje, havendo, né, diferentes compreensões, certo, sobre o tema. Há aqueles que entendem, né, que possuem uma visão mais ampla dessa expressão, há os que possuem uma visão mais estrita e entendem que outros documentos de dívida seriam somente, né, os títulos executivos, judiciais e extrajudiciais. Eu acho que nós podemos falar, assim, de uma forma intermediária entre uma e outra, que outros documentos de dívida são todos aqueles dotados de certeza, liquidez e exigibilidade. Atributos esses que vão ser aferidos pelo tabelião de protesto no momento da qualificação. Então, não existe um rol pré-definido, taxativo, né, sobre quais seriam esses documentos. É preciso, né, apresentá-los aí a um tabelião de protesto competente para que ele promova a análise dessa documentação e, caso verifique a existência de certeza, liquidez e exigibilidade, promova, né, admita esse documento no âmbito do protesto, né, e deflagre o processo para protesto. Bom, o mesmo, né, nós podemos dizer a respeito do protesto de decisões judiciais. É indiscutível, né, que decisões judiciais não são títulos de crédito, não se inserem no âmbito do direito cambial. Não obstante, o seu protesto é expressamente previsto no Código de Processo Civil. Inclusive, né, no que diz respeito à obrigação, a uma sentença, uma decisão judicial,
né, que condene um determinado indivíduo ao pagamento de alimentos, existe mais do que uma previsão de protesto. Existe ali um dever de envio dessa decisão judicial ao protesto por parte do magistrado que esteja conduzindo a causa, né, como uma das formas ali de buscar, né, o recebimento daquele valor. Existem várias decisões aí do Superior Tribunal de Justiça dizendo exatamente isso, né, que o protesto se insere no iter do credor no que tange ao recebimento do crédito, né? Então, o credor ele vai realizar uma série de atitudes, de diligências, né, no sentido de alcançar a sua pretensão. E é recomendável que ele lance mão do protesto em função dessa aptidão, né, que ele tem para alcançar o cumprimento das obrigações. É interessante, né, mencionar que o protesto de decisão judicial, ele pressupõe o trânsito em julgado, assim, em regra, né, e o decurso do prazo para pagamento voluntário. E ele será promovido a requerimento do interessado, né, que solicitará a emissão de uma certidão do teor da decisão e apresentará essa certidão a um cartório de protesto, né, ao cartório de protesto competente para tanto, para que ele promova o procedimento aí de cobrança, digamos assim. Então, é interessante notar que no que diz respeito à decisão de alimentos, é possível o seu protesto, inclusive independentemente de trânsito em julgado, ok? E no que diz respeito também, né, agora retornando aí ao protesto de CDAs, ele já foi objeto de muita discussão. Inicialmente, né, havia quem alegasse se tratar de uma sanção política, né, havia quem alegasse que o protesto não era viável, afinal, a Fazenda Pública ela já possuía uma forma de cobrança dos seus créditos, né, que é a execução fiscal. Então, alegava-se que não era possível lançar mão de outros mecanismos para otimizar o recebimento do crédito. O que, né, embora tenha inicialmente encontrado algum amparo na jurisprudência, né, foi um argumento que logo se desconstruiu, até mesmo por uma análise fática da situação. Como eu contei para vocês, né, um pouco mais cedo, o judiciário ele enfrenta aí um momento de crise institucional, né, de uma sobrecarga muito forte. Então, né, já há algum tempo foi feita aí uma pesquisa pelo IPEA para identificar as causas, né, dessa situação de sobrecarga do Poder Judiciário. E uma curiosa informação aí que foi identificada é que um dos maiores litigantes, né, do Brasil é exatamente a Fazenda Pública, promovendo execuções fiscais para perseguir os seus créditos. E o pior, né, com baixíssimos índices de êxito, com baixíssimos índices de recuperação de crédito e altíssimos índices de congestionamento. O IPEA fez, então, um cálculo, né, do custo e do tempo de um processo de execução e identificou parâmetros a partir dos quais é antieconômico promover uma ação judicial, né, de execução fiscal. Ou seja, nessas hipóteses, a promoção, o ajuizamento do processo, ele traz mais prejuízos para o Estado, haja vista o custo do processo judicial, que não é baixo, do que efetivamente benefícios através da recuperação de crédito. E constatada essa realidade numericamente, né, de forma muito concreta, né, passou-se a estudar alternativas, né, o que seria viável, né, já que promover a execução fiscal, um processo judicial para essa cobrança não é uma boa ideia, não é uma decisão financeiramente responsável aí com o dinheiro público, com as contas públicas, o que poderia ser feito? E aí, né, chegamos então à conclusão de que uma boa saída era o protesto extrajudicial,
né, que não tinha custo, né, já há algum tempo, em função de outros atos normativos aí dos respectivos estados, né, já não tinha despesas aí para a fazenda pública, né, para os entes públicos, então o protesto não tinha custos para o Estado e tinha índices de recuperação de crédito muito superiores à ação judicial, de modo, né, que foram editadas, assim, inclusive portarias, atos normativos aí, em geral, dispensando a promoção de execução fiscal em determinados casos, né, para dívidas de até certo valor, né, e recomendando, né, orientando as respectivas procuradorias a promoverem o protesto para a recuperação do crédito ou para a publicização da situação de inadimplência. Bom, então, né, na atualidade, para caminharmos aqui para o fim, né, desses aspectos gerais do protesto, na atualidade nós temos o quê? Uma ampliação do seu objeto, certo? Que abrange obrigações de pagar quantia em dinheiro líquidas, certas e exigíveis em geral, certo? Nós temos o reconhecimento de uma nova função do protesto, para além da função probatória, a função saneadora e de alcançar o adimplemento das obrigações, e exatamente em função, né, do reconhecimento dessa nova faceta do Instituto, nós observamos na atualidade algumas novas possibilidades que têm surgido em decorrência, né, de provimentos aí do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de ampliar as ferramentas do tabelião de protesto para o exercício da sua função, né, para que ele consiga cada vez mais otimizar essa tarefa, alcançar resultados ainda melhores. Afinal, né, o procedimento que nós vamos tratar na próxima aula, previsto na lei de protesto, é um procedimento bem sucinto, tá? Bem sucinto e pensado para o protesto na sua função, na sua tarefa originária de produzir prova da inadimplência. Então, assim, são ferramentas que, e aqui eu falo de uma visão pessoal, mas que me parece, né, adequada, são ferramentas que visam, né, pelas suas características, mais a consolidação da situação de inadimplemento para a extração de uma prova escrita dessa situação, né, apta a instruir medidas judiciais de cobrança, por exemplo, de execução. Então, é um procedimento que muitas vezes visa mais, assim, ou está mais adequado, né, a formalização mesmo, a sedimentação da situação da inadimplência do que a solução da crise de inadimplemento, da crise das obrigações. Então, né, com isso, o que tem acontecido são a criação de novas possibilidades, né, que cada vez mais atribuem ao tabelião atribuição, né, competência para realizar algumas outras tarefas ali acessórias, né, anexas ao procedimento, que conduzem ao real objetivo do credor, né, quando procura, seja o cartório, seja a justiça, ou quando procura, né, alcançar o adimplemento da obrigação por qualquer mecanismo, né, legítimo que esteja aí a seu alcance. Isso é muito bacana, muito interessante, é um assunto um pouco mais, né, profundo, que tem que ser um pouco mais detalhado, mas que vai ser tratado, né, que eu vou abordar em linhas gerais apenas para que vocês saibam que, né, isso já existe, isso já é uma possibilidade real e que a tendência, né, de que nos próximos anos se torne cada vez mais concreta, né, os cartórios estejam aí operando cada vez mais nesse sentido para auxiliar a população brasileira e o Poder Judiciário no que diz respeito à solução desse problema enfrentado pela Justiça. Bom, para não entrar muito no assunto da próxima aula, né, e não correr o risco de cortar o tema, eu vou convidar vocês a tratar agora do quiz, né, a responder assim, duas perguntinhas simples que eu trouxe para vocês,
apenas para a gente verificar, né, se ficou claro, se as informações que eu prestei para vocês estão bem explicadas, se existe alguma dúvida e, eventualmente, para ver se surge a oportunidade de abordar mais algum aspecto que ainda não foi tratado. Então, vamos lá? Sobre o registro do protesto, é incorreto afirmar que: letra A. O protesto por falta de aceite somente pode ser efetuado antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para o aceite ou a devolução. Letra B. O deferimento do processamento da concordata impede o protesto. Letra C. Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Letra D. Os devedores, assim compreendidos os emitentes de notas promissórias e cheques, os sacados nas letras de câmbio e duplicatas, bem como os indicados pelo apresentante ou credor como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de lavratura e registro de protesto. Essa é uma questão um pouco específica. Vocês já sabem a resposta? É a letra B. O deferimento do processamento da concordata, né, da recuperação judicial, impede o protesto. Isso não é verdade, gente, não impede o protesto. Esse é um aspecto atinente ali, né, que geralmente é abordado no âmbito do protesto falimentar, né, que é um tipo de protesto obrigatório. Nós não tratamos com mais calma ainda desse assunto, mas abordaremos na próxima aula. Contudo, né, não vamos perder a oportunidade aqui de falar sobre algumas coisas. A letra A, ela fala o seguinte: o protesto por falta de aceite só pode ser efetuado antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para o aceite. Isso é verdade, certo? Porque a obrigação, né, de aceitar, né, aliás, vamos reformular, né? Não há que se falar em uma obrigação de aceitar, né? Mas, assim, existe um prazo dentro do qual o aceite deve ser lançado, né? E essa circunstância cambiária relevante, né, só pode ser demonstrada, né, a não ocorrência dessa circunstância só pode ser demonstrada após o decurso desse prazo e não antes dele. E existe também previsão na lei de protesto exatamente nesse sentido, de que após o vencimento o protesto será efetuado sempre por falta de pagamento, certo? Um dos princípios aí que orientam o protesto é o princípio da unitariedade, que diz que o protesto é um só. Em verdade, pessoal, o que se protesta é o título e não a pessoa, tá? Do devedor principal, não se dirige, né, a uma pessoa, né? O que se protesta realmente é o título, certo? Então, o protesto, ele é um só, ele vai dar publicidade ou vai consolidar, né, o inadimplemento daquela obrigação. Então, imagine, né, pensarmos aí em promover um protesto por falta de aceite, né, depois um protesto por falta de pagamento, sempre da mesma obrigação. O que se protesta é aquela relação jurídica. Então, já está dado publicidade a essa situação, não sendo necessário fazer isso novamente, certo? A letra C fala o seguinte: não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra sacado não aceitante. Esse é um assunto pelo qual nós já passamos também, quando nós estudamos letra de câmbio. O que nós dissemos a respeito do aceite da letra de câmbio? Que o aceite não é obrigatório, certo? O sacado ele não tem obrigação de aceitar a letra, né? Por isso que a gente fala que, nesse caso, o protesto ele vai demonstrar uma circunstância cambiária relevante e terá o efeito de antecipar o vencimento da obrigação, né? Para que desde logo o credor possa cobrar quem? O sacador, certo?
Mas o aceite, né, em si, ele não é uma obrigação, o sacado ele não está obrigado a aceitar. Então, não tem sentido, né, tirar o protesto por falta de pagamento de uma letra de câmbio contra um sacado não aceitante. Se ele não aceitou, ele não se vinculou àquela obrigação. Então, ele não tinha o dever de pagar. Logo, ele não pode, né, não é possível tirar o protesto apontando ele ali como devedor principal. A letra D diz o seguinte: os devedores, assim compreendidos os emitentes das notas promissórias, certo, né? E cheques, os sacados nas letras de câmbio e duplicatas, bem como os indicados pelo apresentante ao credor como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de lavratura e registro de protesto. Está correto, né? Existe uma previsão nesse sentido também na lei de protesto. Bom, vamos então para a segunda questão. É correto afirmar que o cancelamento do protesto após a quitação do débito, letra A, é um ônus do credor? Letra B, é um ônus do devedor? Letra C, é um ônus do tabelião de protestos que deverá proceder de ofício? Ou, letra D, dependerá sempre de intervenção do Poder Judiciário, mediante alvará ou mandado, conforme seja jurisdição voluntária ou contenciosa. E aí, o que vocês acham? É a letra B, pessoal. Existe, inclusive, entendimento nesse sentido, do Superior Tribunal de Justiça, né, de caráter vinculante, no sentido de que é um ônus do devedor. Isso vai ficar mais claro, essa lógica vai ficar mais clara na próxima aula, quando nós tratarmos do procedimento para protesto como um todo. Uma das situações, né, que pode ocorrer aí no procedimento para protesto é o protesto e o seu subsequente cancelamento, né, que é um ato por meio do qual o protesto anteriormente lavrado é tornado sem efeito, certo? E aí existem as hipóteses, né, que autorizam o cancelamento de protesto, certo? E que, em regra, né, estão associadas ao cumprimento da obrigação ou a alguma espécie de transação entre as partes, né, que contenha em seu bojo essa autorização para o cancelamento de protesto, ou eventualmente até uma ordem judicial, sim, como diz a letra D, não, né, exatamente nesse sentido, mas enfim. Existem as hipóteses, então, previstas na lei, né, que autorizam o cancelamento de protesto, e aí, né, discute-se de quem é esse ônus, ou seja, quem é que tem que promover junto ao cartório esse cancelamento, de modo a limpar o nome do devedor, né, para que ele volte a usufruir do crédito, né, e possa se abandonar essa pecha de mal pagador, né, que o mercado lhe atribui enquanto está vigente um protesto. E esse ônus, né, conforme se entende, é do devedor, né, sendo que cabe a ele arcar com as despesas inerentes ao procedimento. Bom, nos vemos na próxima aula. Um abraço! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.